Você já sentiu que não importa o quanto lute, a dor e o sofrimento insistem em ficar? Que ao resolver um problema, outro logo aparece, como se você estivesse preso numa roda gigante que nunca para de girar. Essa sensação, esse ciclo de sofrimento, talvez seja uma das experiências mais universais e antigas da humanidade. Desde os primórdios, os homens e as mulheres se perguntam: por que sofremos? Será que esse sofrimento terá algum fim? Ou será que estamos condenados a sofrer eternamente? Vamos trazer o tema para o nosso dia a dia. Você já teve aquela noite em que, apesar do silêncio e do cansaço, sua mente ela não para? Os pensamentos correm soltos, as preocupações se acumulam. Será que fiz a escolha certa? Será que aquela conversa mal resolvida vai voltar a me incomodar? E aquele medo do futuro, a ansiedade que aperta meu peito? Você sabe que precisa descansar, mas parece impossível, porque sua mente simplesmente não para. No dia seguinte, a sensação persiste e o ciclo recomeça. Esse loop invisível, onde o sofrimento volta repetidamente, é mais comum do que se imagina. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, cerca de 300 bilhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. Muitos deles presos a esses ciclos mentais. Mas o que provoca esse ciclo? Como o nosso cérebro e mente colaboram para manter esse sofrimento constante? É uma pergunta que fica na nossa cabeça. Para entender isso, precisamos olhar para o funcionamento do nosso cérebro. O cérebro humano, apesar da flexibilidade e beleza, é uma máquina programada para a sobrevivência. Ela cria rotinas e padrões que ajudam a lidar com o caos e o inesperado no mundo. Quando algo ameaça a nossa segurança, seja um perigo real ou imaginado até mesmo, ele reage ativando respostas automáticas, seja medo, fuga ou ansiedade. Mas esse sistema entra em um loop, que quando focamos excessivamente em pensamentos negativos, nosso cérebro fortalece esses caminhos neurais, o que chamamos de neuroplasticidade. Quanto mais ruminações e medos, mais reforçamos o sofrimento. É uma armadilha mental. Quanto mais tentamos fugir, mais o sofrimento nos persegue. Essa condenação científica não serve para nos condenar, mas para nos dar uma pista do que está acontecendo. É como se estivéssemos presos em um labirinto mental, onde cada tentativa de escapar nos leva de volta ao mesmo ponto que iniciamos. Já no existencialismo, explica isso de outra forma, onde a angústia ganha significado. Soren Kierkegaard, considerado o pai do existencialismo, escreveu em sua obra o conceito da angústia, que a angústia não é meramente medo, mas a sensação do possível. A angústia nasce na liberdade humana, do fato de sermos seres que escolhemos constantemente nosso caminho. Ele diz: a angústia é a vertigem da liberdade, porque ao saber que podemos escolher, sentimos medo do desconhecido, medo do erro, medo da responsabilidade. Assim, o sofrimento e a angústia não são sinais de fraqueza, mas também da própria profundidade humana. Para Kirk, essa angústia é um mal necessário, que nos impulsiona a tomar decisões autênticas e a viver verdadeiramente, como se cada dia fosse o nosso último dia. Jung, o pioneiro da psicologia analítica, acrescenta outra dimensão ao sofrimento: o inconsciente e a sombra. A sombra representa os aspectos da nossa personalidade que rejeitamos ou não aceitamos. São partes escondidas, rejeitadas, mas que continuam influenciando no nosso psique, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e até mesmo nos nossos comportamentos. Jung escreveu uma das frases mais impactantes que tem, eu acho que no nosso universo, pois ela reflete no nosso cotidiano, que seria: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, acabamos projetando nos outros. Quando ignoramos essa sombra, ela cria conflitos internos e sofrimentos ocultos, pois nossa mente está dividida. Esse conflito pode se manifestar em ciclos repetidos de dor emocional. Integrar as sombras é reconhecer e aceitar essas partes ocultas. É um passo fundamental para romper o ciclo do sofrimento e não ficar julgando seus fracassos e remorsos nas outras pessoas, porque você mesmo é o culpado das suas próprias ações e decisões que você tomou até hoje. Quando tentamos romper esse ciclo de sofrimento, surge uma resistência interna muito poderosa. Essa voz que sussurra: você não merece, não adianta tentar, é melhor se conformar com o que você tem, essa sua vida miserável. Essa resistência é o fruto do medo, da dúvida, da culpa acumulada ao longo da sua vida. Mas, ao mesmo tempo, é um paradoxo. Essa voz é a parte fundamental do processo de transformação humana. Ter consciência dela e dialogar com ela, ao invés de lutar contra, pode nos dar forças para seguir. É o que podemos chamar de coragem existencial, que significa agir apesar do medo. Para muitos, a fé é a resposta, é uma âncora que oferece sentido e esperança.
Na fé cristã, é a cruz que simboliza o sofrimento, mas também a redenção e esperança. Santo Agostinho e muitos outros santos viveram essa tensão entre dor e fé, vendo o sofrimento como caminho de purificação e união com Deus. Mas e para quem não compartilha de fé? Aí que entra Albert Camus, um filósofo francês do século XX. Ele propõe uma abordagem chamada o absurdo em O Mito de Sísifo. Camus afirma que a vida é essencialmente sem sentido, indiferente ao sofrimento humano. Ele escreve: o absurdo nasce do confronto entre o desejo humano por sentido e o silêncio racional do mundo. Contudo, ao invés de se entregar ao desespero, Camus ele propõe a revolta, a aceitação consciente do absurdo e a decisão de viver plenamente apesar dele. Assim, digo, a fé e o absurdo são respostas bem distintas uma das outras, mas ambas profundas e legítimas para lidar com o sofrimento. Vai de cada um. Já para Nietzsche, alerta que para o ressentimento, a raiva e a amargura que mantém as pessoas presas à dor passada. Em um dos livros de Nietzsche critica o ressentimento por ser um veneno que perpetua o sofrimento. Ele defende a afirmação da vida, o amor fati, o amor ao destino, inclusive suas dores e as dificuldades. Para Nietzsche, superar o ressentimento é fundamental para romper o ciclo do sofrimento e viver com intensidade e autenticidade. Já no existencialismo, reforça que a liberdade está inseparável, é ligada ao sofrimento. Sartre e Simone Beauvoir mostram que ser livre significa escolher constantemente, enfrentar dúvidas, erros e dores. O sofrimento, então, não é um acidente, mas é uma condição inseparável da existência humana. Negar o sofrimento seria negar a própria liberdade. O ciclo do sofrimento pode ser visto como o tecido da vida, e nele que construímos sentido. E aprendemos e crescemos. Aprender a viver com dor, sem ilusões, com consciência. É uma das maiores revoluções pessoais que podemos alcançar. Eu não digo evolução, revolução. Voltando para Camus, ele usou a imagem de Sísifo, que é uma figura condenada a empurrar uma pedra eternamente montanha acima, só para vê-la rolar novamente para baixo. Mas Camus nos desafia a imaginar Sísifo feliz, porque ele assume sua condição com consciência e revolta. A luta não é o fim, é o que confere o sentido à existência. Essa visão desafia a cultura do conforto imediato e da busca por felicidade fácil. Agora, eu te pergunto, você está disposto a encarar o sofrimento como parte do que te faz humano? Ou vai continuar fugindo do que talvez não possa ser evitado? Durante todo esse vídeo, eu citei várias referências, filósofos, teólogos e psicólogos mesmo. Eles vão na mesma profundidade. Eles são linhas distintas, mas ao mesmo tempo traz a mesma resposta. É como se fosse vários rios de respostas e todos desagam no grande oceano. Só basta você decidir qual direção você vai tomar. Quando sua mente estiver em um turbilhão, pare por um momento, respire fundo, preste atenção aos seus pensamentos, mas sem se apegar. Volte ao presente, ao aqui e agora. A atenção plena não resolve tudo, mas cria espaço para reflexão e enfrentamento consciente. Agora eu te pergunto, você está disposto a encarar o sofrimento como parte do que te faz humano? Ou vai continuar fugindo do que talvez não possa ser evitado?